Certo. E essas três organizações em si são delimitadas por algo chamado ocultismo. Deveriam existir pessoas que operam esse sistema, certo? Bom, eu vou te dar alguns nomes, ok? Essa grande aliança entre ciência, crime e inteligência para extrair o máximo de valor possível do mundo. Pessoal, aula 13 de teoria dos jogos. Essa aula tá incrível. O professor tá falando sobre crime, espionagem, controle de elite, Jeffrey Epstein e um monte de coisas secretas. Então já deixa o teu like aí, se inscreve no canal, vamos pra aula porque tá demais. Hoje, quero analisar três perguntas. Por que essa guerra entre os Estados Unidos e o Irã começou? Como essa guerra vai terminar? E o que vai acontecer depois que essa guerra acabar? E para responder a essas três perguntas, precisamos discutir a natureza e a estrutura da nossa realidade. E a primeira coisa que você precisa entender, que é muito difícil, é que o nosso mundo é uma alucinação, é uma fantasia coletiva, certo? Então, para entender essa ideia, vamos olhar para a alegoria da caverna de Platão. Vamos explorar a famosa alegoria da caverna, escrita por Platão. E então, imagine que nessa caverna nós estamos posicionados bem lá no fundo. Dentro da Terra e está escuro. Entra um pouco de luz, mas não muita. E todos acorrentados em uma fileira juntos, certo? E somos cerca de 1 milhão de pessoas. Estamos no chão e acorrentados ao solo, e a gente realmente não consegue se mover, não conseguimos levantar, não conseguimos andar por aí. Até nossos pescoços estão presos. Então não podemos nos virar para ver o mundo ao nosso redor. Beleza? Então, tem cerca de 1 milhão de nós sentados olhando para uma parede juntos, beleza? E essa parede tá vazia. Atrás de nós há uma grande fogueira. E tem pessoas ao redor dessa fogueira. Certo, a gente não sabe quem são, mas eles são livres para andar por aí. E o que eles fazem é o seguinte: eles pegam pequenos fantoches articulados e então projetam esses fantoches diretamente na parede branca, gerando diversas sombras interessantes. E a gente fica hipnotizado por essas sombras porque antes estávamos olhando para uma parede vazia. E agora tem essas sombras se movendo. E achamos que essas sombras são reais porque não sabemos de nada diferente. Então damos nomes para elas. Beleza, damos nomes para elas e criamos uma linguagem para contar histórias sobre essas sombras. E isso realmente se torna a nossa realidade coletiva, certo? Então, outra forma de dizer isso é que a realidade é uma consciência coletiva. Que na verdade é uma alucinação. Certo? Beleza, então tem certas coisas sobre essa realidade que a gente precisa ter em mente. Certo, então, antes de tudo, o que é realmente importante entender é que quem cria essa realidade é a nossa consciência, a nossa imaginação, a nossa percepção, não é outra pessoa, somos nós. Certo, então. Em outras palavras, a riqueza na sociedade é a nossa consciência. O quanto de pensamento a gente coloca em algo. Então, deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que eu te peça para fazer um vaso para vender na feira, beleza? Enquanto você está fazendo esse vaso, se você estiver ouvindo música, conversando com um amigo, se você não estiver totalmente consciente, focado e atento em fazer esse vaso, ele não vai ficar muito bom. Mas se você estiver completamente focado em criar o vaso mais bonito que conseguir e não estiver distraído com nada, então esse vaso vai ser lindo e, portanto, mais valioso no mercado. Certo, então, em outras palavras, é a nossa atenção consciente que cria riqueza neste mundo. E é realmente o dinheiro, ou o capital, que extrai e armazena a nossa consciência e a transforma em riqueza. Beleza, então esse é um conceito muito importante, não tenho certeza. Que a maioria das pessoas não entende, mas você precisa entender isso se quisermos compreender a própria natureza da realidade.
Certo, então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Essa realidade é estruturada para extrair nossa consciência, a fim de criar riqueza para a elite, para essas pessoas. Certo, e historicamente, existiram diferentes mecanismos que você pode usar para extrair e armazenar riqueza. Beleza, então você tem talvez a religião, certo? Então pense em pirâmides. Porque as pirâmides do Egito são capazes de concentrar sua atenção e motivá-lo a realizar determinadas ações. Participar de cultos religiosos. Mas precisamos de templos. Essa é uma forma de capital. Outra forma de capital, claro, é a ideia de histórias. Homero, certo? Homero é considerado o pai da civilização grega porque escreveu a Ilíada e a Odisseia, obras capazes de concentrar a atenção das pessoas e impulsioná-las a realizar grandes feitos. E então, é claro, no mundo de hoje você tem a Bíblia. E, sem dúvida nenhuma, o principal mecanismo para extrair e armazenar riqueza em todo o mundo nos dias de hoje, como todos nós bem sabemos, são os Estados Unidos. Power. Mas há outra força sendo criada para substituir os Estados Unidos e o dólar. E isso se chama inteligência artificial. Muito bem, então o que discutiremos mais tarde é que, na verdade, está acontecendo uma guerra pela alma da humanidade, pela consciência humana, entre os EUA, dólar, a velha ordem mundial, e a inteligência artificial, a nova ordem mundial, certo? Mas eu quero que você mantenha isso em mente. Certo, então essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. A segunda coisa que eu preciso que você entenda é que essas pessoas, nós não sabemos quem são, certo? Mas o que sabemos é que eles não nos obrigam a fazer nada. Não há pessoas suficientes desse lado, entendeu? A forma como eles mantêm o poder é através de manipulação, truques e enganação. E sabemos disso porque, na alegoria da caverna de Platão, um dia, por algum motivo, uma pessoa decide, sabe de uma coisa? Eu sinto que esse não é um mundo real. Eu sinto que existe algo fora dessa caverna. Então ele ou ela começa a mexer nas correntes e percebe, isso não são correntes, são só cordas. Eu posso simplesmente me livrar delas. E essa corrente no meu pescoço é como uma fita, eu posso simplesmente arrancá-la. E ele nem sabe por que faz isso, mas faz. Ele realmente faz isso. E quando ele faz isso, eles nem ligam. Tipo, tanto faz, cara. Faz o que você quiser. E então ele se liberta. Ele tá cego porque passou a vida toda no escuro. Mas de alguma forma, ele percebe que existe essa luz, fora da caverna. E ele se sente atraído por essa luz. Então ele vai andando, tropeçando em direção a essa luz. E de novo, eles estão lá observando ele. Eles estão tipo, a gente não liga. Faz o que quiser, cara. Eles não o impedem. Ele sai pra luz e agora tá do lado de fora. E é pura luz. Beleza? Ele saiu da caverna e, no começo, sente dor e tem dificuldade para se adaptar a esse novo mundo. Mas, com o tempo, ele se apaixona por esse mundo. É um mundo lindo e, para ele, é como se fosse o paraíso. E ele pensa, meu Deus, esse é o mundo real. A caverna é um mundo falso que nós mesmos criamos. Deixa eu voltar lá e contar a verdade para todo mundo. E quando ele volta, eles, de novo, a elite não o impedem. Tipo, faz o que você quiser, cara. Faz o que você quiser, beleza? Então, aqueles que estão no poder, você acha que eles têm um exército. Você acha que eles têm magia. E você acha que eles são maus. Mas, na verdade, todo o poder deles depende da nossa crença no poder deles. Entendeu? Eles mesmos não têm poder nenhum, exceto de nos manipular. Beleza, isso é algo que você precisa entender. A terceira coisa que você precisa entender é que, mesmo sendo um mundo falso, as pessoas não sabem disso. Elas acham que é real. Na verdade, elas acreditam tanto que é real que estão dispostas a morrer por isso. Então, quando esse homem que viu o paraíso, que viu a verdade, que voltou para contar a todos que essas correntes que vocês têm não são reais, a gente pode se libertar e escapar para o mundo real. Se ele ousar contar isso a eles, juntos eles o matarão. Certo? Você entendeu? Ou seja, a realidade é uma alucinação. Foi criada por nós.
mas nos apaixonamos por ela. Estamos tão apegados a isso psicológica e emocionalmente que se alguém nos disser que é falso, nós o mataremos por isso. Ok? Portanto, são estas 3 coisas que quero que vocês tenham em mente enquanto exploramos o nosso mundo. Porque o nosso mundo, na verdade, é só a caverna de Platão. Certo? Então, deixa eu te mostrar como. Beleza, então. Você precisa de uma força para criar essa realidade, para nos acorrentar juntos, certo? E essa força, claro, é chamada de Império Americano. Certo, o Império. Basicamente, só o exército. Mas eles mesmos não querem realmente controlar esse mundo porque são um exército, entendeu? Então, o que eles fazem é permitir a criação de uma ordem financeira global que depois constrói o jogo que a gente joga, certo? E essas pessoas, então, constroem a realidade em que vivemos. Beleza, então essa é a ordem financeira global. E o que é essa ordem financeira global? Bem, no topo de tudo está algo chamado Banco de Compensações Internacionais, em Basel, na Suíça, certo? O Banco Central dos Bancos Centrais. Abaixo deles estão o Banco Mundial, o FMI, Fundo Monetário Internacional, que controla as regras da ordem financeira global, e abaixo deles estão algo chamado Bancos Centrais. Certo, então o Federal Reserve nos Estados Unidos, Banco Popular da China na China, certo? O Banco da Inglaterra na Inglaterra, beleza? Então, juntos, eles criam a ordem financeira global. E o que é a ordem financeira global? É apenas para usar o ZEWA, o dólar, como mecanismo de extração e armazenamento de riqueza, ok? Muito simples. O ZEWA, dólar. Outra forma de entender essas pessoas é pensar nelas como os mestres do jogo, que construíram o jogo e controlam as regras enquanto jogamos. Certo, os mestres do jogo. Certo, então, uma vez que o jogo foi criado com as regras e incentivos, agora podemos jogar. E esse jogo se chama Economia Global. Tudo bem. Então, quando a China negocia com os Estados Unidos, quando você vai para a Europa de férias, todos vocês estão participando de um jogo criado pela ordem financeira, ok? E o objetivo desta economia global, é fazer com que todos participem o máximo possível, para que a riqueza possa ser transferida do mundo para os Estados Unidos, as autoridades competentes, ok? E eles fazem isso por meio de 2 mecanismos. O primeiro é o dólar americano. Você paga um imposto ao ZEWA, pois eles podem imprimir a moeda à vontade, valores como quiser, ok? E a segunda forma como isso acontece é através de algo chamado hierarquia de preços. Certo, uma hierarquia de preços. Assim, a economia global está dividida em níveis. Certo, então os recursos são considerados os mais baratos, embora na realidade devessem ser os mais caros, certo? Como os recursos são limitados, eles são finitos. Acima dos recursos, claro, está a indústria manufatureira. E acima da manufatura está a economia do conhecimento. E o nível mais alto é finanças, ok? Basicamente os mestres do jogo. Certo, então, como podemos ver, uma vez que temos essa hierarquia de preços estabelecida, o que podemos fazer agora é dividir o mundo de acordo com as especialidades, certo? Então, recursos, claro, seria a Rússia. Rússia, Oriente Médio, o GCC, certo? Arábia Saudita, esses lugares, certo? Então, esses lugares fornecem recursos. Manufatura, então, seria a China, certo? Conhecimento seria a Europa. E os Five Eyes, basicamente a anglosfera. Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Grã-Bretanha e, claro, os Estados Unidos. Ok, desculpa, os Estados Unidos. Certo, então, como você pode ver, esse é um sistema que beneficia os Estados Unidos e seus aliados em detrimento da China e da Rússia, certo? Mas é assim que o jogo está estruturado. É claro que, se os Estados Unidos não gostam de você, o que eles podem fazer é não permitir que você jogue este jogo. E esses países seriam, claro, a Coreia do Norte e o Irã, entre outros, ok?
Portanto, a China e a Rússia não estão satisfeitas com o sistema, mas pelo menos podem participar. O Irã e a Coreia do Norte sequer têm permissão para participar do jogo da economia global. Tudo bem? Agora, é claro que você não pode deixar as pessoas acreditarem que toda essa economia global é estruturada para que o Ocidente possa roubar recursos de todo o resto do mundo. Então, o que você faz é criar outra camada chamada de ordem internacional baseada em regras. Organizações multilaterais, que incluem a ONU e a OMC, Organização Mundial do Comércio. Isso é chamado de ordem internacional baseada em regras. Mas, na verdade, é controlada pelo Império. Então, tudo isso, basicamente, são sombras na parede que o Império está criando, projetando, certo? Para nos enganar e fazer com que a gente se comporte do jeito que o Império quer. Certo, então agora que você tem o sistema funcionando, o que precisa fazer é doutrinar as pessoas para acreditarem que o sistema é justo, correto e bom, certo? E aí se faz isso através de 3 mecanismos. Esses 3 mecanismos, claro, são a educação, a mídia e a cultura, certo? O que é educação? Bem, escolas, pessoal, e universidades, academia. Você acha que vai para a universidade para aprender conhecimento? Não vai. Você vai para a universidade para ser doutrinado e acreditar que o sistema não é apenas justo, mas que, na verdade, o que faz esse sistema funcionar é a ordem nacional baseada em regras, certo? Você até pensa sobre o império. Então, isso é educação. Depois, claro, você tem a mídia, que é CNN, BBC, New York Times. Cada vez que você lê um artigo, acha que está recebendo notícias. Você não está recebendo notícias. Você está sendo doutrinado para acreditar que essa ordem é justa, correta e apropriada, certo? Uma frase que você vai ouvir repetidas vezes é ordem internacional baseada em regras, ok? Mas não é uma ordem internacional baseada em regras. É a caverna de Platão, é uma enganação. E o último, claro, é a cultura, que é Hollywood, os programas de televisão, as sitcoms, coisas que você absorve todo dia. Existe alta cultura e existe baixa cultura. Então, esses são 3 mecanismos pelos quais essa ordem basicamente é doutrinada em todo o mundo. De modo que você nem percebe que isso é uma enganação, né? Se acredita que isso é a própria realidade. E tudo isso serve para criar valores e normas. Certo? É só o jeito como você enxerga o mundo que permite a criação de uma estrutura legal. Assim, se você quebra as regras, não é que a elite vai atrás de você. Eles não precisam ir atrás de você, porque todo o resto vai. Se você for aquele cara que descobre que tudo isso é uma enganação, eles vão te matar. Não é a elite, mas as pessoas ao seu redor que vão te matar porque você está quebrando a fantasia delas. Você está destruindo a fantasia delas. Esse é um sistema muito eficaz. O problema, porém, é que você precisa espalhar o sistema. Existem 3 problemas. Primeiro de tudo, você tem que proteger esse sistema, o status quo. Depois, você também precisa espalhar esse sistema. Então, você também precisa justificar o sistema. E você faz isso através de 3 sistemas transnacionais, 3 organizações transnacionais. E essas são, certo? Primeiro, claro, é a inteligência. O que é a inteligência? Espiões, certo? O trabalho deles é infiltrar as elites de outras nações e cooptá-las para dentro do sistema. Esse é o trabalho deles, certo? É isso que a inteligência faz. Depois você tem o crime. O crime simplesmente se envolve nos negócios mais lucrativos, que incluem, claro, drogas, tráfico de pessoas e algo chamado lavagem de dinheiro, certo? E isso é uma forma de incentivar a elite global a trabalhar em conjunto. Certo, então esses são os 2 primeiros. E aí tem mais um mecanismo chamado ciência. Agora, você acha que ciência é sobre buscar a verdade? Não, não é. Olha, ciência é fundamentalmente sobre encontrar evidências para justificar e proteger o status quo. Por isso que a ciência é fundamentalmente materialista. Certo, beleza. E o quê?
Então a gente tem que lembrar, esse sistema está tentando criar valores, certo? E esses 3 grandes valores são algo chamado de sociedade aberta. O que é sociedade aberta? É basicamente globalização, multiculturalismo, DEI, certo? Diversidade é bom. Por que é bom? Porque é bom. A gente não sabe. É bom, entendeu? Eles vivem por um motivo. Mas é sempre assim, se você não acredita, significa que você é racista, o que é ruim. Então, sociedade aberta. O segundo é a ideia de privatização, ou o que chamamos de neoliberalismo ou livre mercado, que significa que os governos são péssimos no que fazem. Portanto, você deve permitir que empreendedores privados controlem tudo. Certo, essa ideia de neoliberalismo. Repito, não há muitas evidências que sustentem isso, mas se você não acredita nisso, significa que você é comunista, entendeu? O que é ruim, aliás. E por último, claro, está o consumismo. Ok? Então, o consumismo é basicamente uma questão de como provar o seu valor na vida. Como você busca propósito e significado na vida? Compre coisas, cara, beleza? E depois posta no Instagram, pra galera curtir, sabe? Esse é o valor da vida, mano. Ganhe o máximo de dinheiro possível, depois compre um iate, arrume uma namorada super gata, e aí mostre tudo no Instagram. E pronto, você é um herói, beleza? Claro, o que a gente não discute é que esse sistema tá deixando as pessoas solitárias, infelizes, deprimidas, suicidas. Mas, bom, é porque elas não estão tomando remédios o suficiente, né? Se você tá deprimida, é só pegar 2 presentes, isso resolve o problema, certo? Beleza. Então, como inteligência, crime e ciência estão acima do Estado-nação, você precisa de outros mecanismos para realmente operar essas 3 coisas. E o que permite que o sistema funcione é um grupo de elites, certo? E você pode dividi-los em 3 grupos. Primeiro, você tem o capital transnacional. Então pense em finanças, capital transnacional. Depois você tem a sociedade secreta. E aí você tem as famílias, certo? Então, famílias de elite. Certo. E essas 3 organizações em si são delimitadas por algo chamado ocultismo. E a gente vai falar disso mais pra frente, beleza? O ocultismo. O ocultismo é basicamente conhecimento oculto, secreto, não disponível para as pessoas, que vem de 3 lugares. Bom, de outros lugares também, mas vamos olhar para 3 lugares, certo? Filosofia hermética, a Bíblia e a Cabala, certo? A gente vai falar disso mais para frente. Não se preocupe muito com o ocultismo agora. Depois eu vou te mostrar o que é o ocultismo. Mas é assim que o sistema funciona. Certo, então tem algumas perguntas sobre isso. A primeira pergunta é: ok, bom, se isso é verdade, por que esse sistema é separado desse sistema, certo? Por que não simplesmente dizer que o ocultismo é a base de tudo e aí você tem a elite e depois você tem ciência, inteligência, crime, aí você tem o império. E o motivo é o seguinte, isso é realmente importante para vocês entenderem. Esse aqui é o parasita. Esse aqui é o parasita. Ele, na verdade, não cria nada. Tudo que ele faz é sugar valor, extrair valor. E esse aqui é o hospedeira. Então, na verdade, esses são 2 sistemas separados. Esse é o hospedeiro e esse é o parasita. Então, sua próxima pergunta seria: ok, vamos supor que isso seja verdade. Que evidências existem de que isso realmente funciona? Porque deveriam existir pessoas que operam esse sistema, certo? Bom, eu vou te dar alguns nomes, ok? Certo, então... Se for verdade que esse sistema funciona desse jeito, deveriam existir indivíduos ali que operam esse sistema, certo? Bem, vou te dar alguns nomes. Vou te dar 2 nomes. Jeffrey Epstein e Jared Kushner. Ok? E explicarei quem são eles ao longo do caminho. E essas famílias, os Rothschild,
Sociedade Secreta Shabbat Lubavitch. Tudo bem. E você pensa, isso tudo é uma conspiração. Isso não pode ser verdade. Bem, tudo isso é verdade. E mais tarde apresentarei as provas de que tudo isso é verdade. Aliás, alguns de vocês vão dizer, eles são todos judeus, cara. Então por que dizem que os judeus dominam o mundo? Bem, porque as evidências que temos implicam essas pessoas que são judias. Mas há outras pessoas que são mais poderosas, que conseguem se manter na sombra, certo? Então não é justo dizer que é uma conspiração judaica, beleza? Eu acho que essa explicação, esse sistema, é na verdade muito mais complicado do que simplesmente dizer que são todos judeus, certo? Certo. Então agora, o que eu quero discutir são os problemas desse sistema, beleza? E uma vez que você entenda os problemas desse sistema, aí podemos entender por que essa guerra no Irã está acontecendo, para onde ela está indo e o que isso significa para o mundo, beleza? Então, existem certos problemas com esse sistema que eu quero que vocês percebam. O primeiro grande problema é que tudo isso se baseia no império, na percepção do império. E o que isso significa é que todo mundo tem que acreditar que o Império Americano é invisível. Ele não pode ser derrotado para que esse sistema funcione, certo? Uma vez que as pessoas começam a acreditar que existem alternativas, que o Império é fraco, então esse sistema não pode funcionar. E então, portanto, a única solução para esse problema é que os Estados Unidos têm que lutar guerra sem motivo algum. Você entende? É como ser o valentão da escola, sabe? As pessoas te pagam porque acham que você é um valentão e que você não é razoável. E para provar isso, de vez em quando você tem que ir lá e bater em outra criança sem motivo, entendeu? Você simplesmente dá um tapa na criança e todo mundo fica com medo de você. Esse é os Estados Unidos. E isso nos ajuda a explicar todas essas guerras no Oriente Médio nesses últimos 20 anos, certo? Por que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão? Por que os Estados Unidos invadiram o Iraque? Por que destruíram a Síria? Por que destruíram a Líder? Por que estão atacando o Irã? Para provar para o mundo que eu ainda sou o maior e mais perigoso valentão da área? Então é melhor você me obedecer ou eu vou aí te bater, beleza? Certo, então? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o sistema, como você pode ver, é realmente injusto com muitos países. Irã, Coreia do Norte, Rússia especificamente, certo? Então, isso nos ajuda a entender por que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Porque eles estão tentando renegociar esse sistema, certo? Porque agora o sistema está discriminando eles. Está desviando os recursos deles por muito pouco dinheiro. Então eles querem renegociar o sistema. Agora, quando você renegocia o sistema, é mostrando que o império não é tão forte assim, certo? Mas isso também mostra por que os Estados Unidos se recusam a entregar a Ucrânia. Essa guerra foi perdida há cerca de 2 anos, certo? A Ucrânia não tem absolutamente nenhuma chance. Por que essa guerra continua? Porque se houver a percepção de que o império é fraco, de que o império pode ser derrotado, se as pessoas tomarem conhecimento disso, toda essa estrutura desmorona, entendeu? Certo? As pessoas acordam e veem que são apenas sombras na parede. Então os Estados Unidos não têm outra escolha a não ser continuar lutando, ok? E isso também nos ajuda a explicar por que os Estados Unidos invadiram o Irã, para mostrar à Rússia. Continuo sendo o maior e mais malvado valentão. E agora entendemos o que o Irã está fazendo. O Irã está agora atacando todo esse edifício. Se parar para pensar, o que o Irã reconhece é isto. Eu não posso atacar o Império diretamente. É poderoso demais. Eles têm armas nucleares. Eu não vou atacar o sistema educacional, midiático e cultural dos Estados Unidos porque está muito enraizado. Posso atacar a ONU e a OMC, mas tudo está sendo controlado pelos Estados Unidos. Então a única coisa que eu posso atacar é o quê? A economia global, né? É por isso que eles fecharam o Estreito de Hormuz. Porque uma vez que eles pressionam a economia global, e tudo isso é interligado, destrói todo o edifício, entende? É uma casa de cartas. Se encontra o ponto fraco, atinge ele e tudo desmorona. Certo, e é por isso que o Irã está fazendo o que está fazendo. E o que isso também nos mostra é o seguinte:
Não pode haver cessar-fogo, não pode haver trégua, não pode haver paz, porque tanto o Império Americano quanto o Irã estão lutando pela própria natureza e estrutura da realidade. Tudo bem? E a terceira coisa que quero que vocês saibam é esta. Lembre-se, no caso de Platão e da caverna, Eles realmente não precisam fazer nada, porque os próprios prisioneiros querem proteger o sistema. Bem, isso também é verdade onde? Se você está na educação, na mídia e na cultura e está no topo, você não está no poder, mas se beneficia do sistema. E, portanto, você insiste em proteger o sistema a qualquer custo. E essas pessoas, claro, são chamadas de boomers, certo? Certo. Não todos eles, ok? Mas a elite dos boomers, mesmo que eles mesmos não tenham tanto poder assim, são muitos, certo? E eles vão lutar, vão fazer seus políticos e os militares lutarem até a morte para manter a ilusão do império, que os beneficia. Tudo bem? De novo, o beco da caverna de Platão. Certo, beleza. Então agora podemos responder as 3 perguntas. Por que essa guerra começou? Porque os Estados Unidos não tinham escolha nessa questão, certo? Eles precisavam defender a ilusão de que o Império Americano era invencível, senão toda essa estrutura desmoronaria, ok? Quando essa guerra vai para bar? Essa guerra termina quando a economia global foi destruída. Porque uma vez que a economia global for destruída, toda essa estrutura desaba, certo? E o que vai acontecer? Depois dessa guerra, bem, um novo mundo vai surgir, onde haverá diferentes zonas de influência. Certo, mas vamos discutir isso mais tarde, quando eu apresentar para vocês a grande estrutura do que está acontecendo. Ok, tudo bem. Então agora, o que eu quero fazer é me aprofundar mais na estrutura desse mundo. Certo, isso. O que eu vou mostrar para vocês é que Jeffrey Epstein é um dos operadores desse sistema. Ele trabalha para os Rothschilds, assim como para as sociedades secretas, além do capital central, e está inserido na ciência, no crime e na inteligência, certo? E, novamente, a evidência é algo chamado de arquivos Epstein, certo? Então, vamos dar uma olhada nos arquivos Epstein. Ok, este é Jeffrey Epstein e este é Donald Trump. Certo, Jeff Epstein morreu em 2019 em uma prisão federal. E ele estava sendo acusado de vários crimes. E o FBI conduziu uma investigação sobre ele. E, recentemente, os Estados Unidos, através do Departamento de Justiça, o DOJ, publicaram em seu site cerca de 3 milhões de documentos relacionados à investigação sobre Epstein. E muitos desses documentos são e-mails. E o que você descobre é que ele conhece todas as pessoas poderosas do mundo. Então, por muito tempo, acreditou-se que Jeffrey Epstein era um agente do Mossad. E o trabalho dele era atrair americanos poderosos. Americanos poderosos como Bill Gates, Bill Clinton, para sua ilha chamada Ilha Epstein, onde ele os filmava participando de atividades comprometedoras. E então ele os chantageava. Certo. E por muito tempo, era isso que as pessoas entendiam como o papel de Jeffrey Epstein. Mas quando você olha os e-mails, percebe que, na verdade, isso era o que ele fazia por diversão. Na verdade, ele ganhou a maior parte do seu dinheiro com tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Além disso, Bill Gates não ia à ilha de Epstein para dar dinheiro a Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein foi pedir dinheiro. pense sobre isso. Bill Gates, que antes era o homem mais rico do mundo, implorava por dinheiro a Jeffrey Epstein. Pensar sobre isso tá bem? Certo, então vamos lá. Veja quem é. Ok, este é Peter Thiel. Peter Thiel, como vocês sabem, é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. E Peter Thiel e Jeff Epstein estão marcando um horário para se encontrar. De novo, não é o Jeffrey Epstein que está atrás desses caras. São eles que estão atrás dele, certo? Elon Musk, o homem mais rico do mundo, na verdade está tentando marcar uma reunião com Jeffrey Epstein. Muito bem, por quê? Porque Jeffrey Epstein diz:
Eu represento os Rothschild, certo? Seu dinheiro é falso, seu dinheiro é dinheiro do mercado de ações, seu dinheiro é uma ilusão. Eu represento dinheiro de verdade, poder de verdade, riqueza de verdade, ok? Tudo bem. Os Rothschilds, muito bem. Jeff Epstein é muito próximo da família Rothschild. Por quê? Bem, esta é Irena de Rothschild, uma das integrantes da família Rothschild, ok? Em dezembro de 2018, certo? Isso é um ano antes dele morrer. Tudo bem, Jeff Epstein manda um e-mail para Irena de Rothschild dizendo: olha, deixa eu te contar uma coisa muito engraçada. Harvard está dizendo que, quando Hitler era pobre, ele morava em uma casa de caridade, que era financiada por 3 famílias ricas que são judias. E quem são essas 3 famílias ricas? São os Rothschilds, né? Depois tem os Epsteins, eu e os Gutmans. Então essas 3 famílias, Rothschilds, Epsteins e Gutmans, vêm de séculos atrás, certo? Então Epstein é membro de uma das famílias mais poderosas do mundo. Certo. Agora a HM, uma pessoa aleatória, Rostov, responde e diz: isso é só uma teoria da conspiração. É como dizer que os judeus criaram Hitler. E Epstein fica bravo com ele e diz: não, é 100% verdade, cara. Hitler vendia suas roupas e já morava em um abrigo financiado por judeus. Epstein, Rostov, Gutman, nada de conspiração. É verdade mesmo, tá? Os Epsteins, quem somos nós? Somos os banqueiros de Viena. Estamos aqui há muito tempo. Vocês, Rothschilds, acham que são poderosos? Nós também somos. Tá tudo bem, então. Combinado. Muito bem, vamos continuar. Certo, então o FBI está conduzindo uma investigação sobre Jeffrey Epstein e criou um dossiê sobre ele. E existe uma fonte humana confidencial, basicamente um espião, que eles recrutam para lhes dizer quem é Jeffrey Epstein e qual é a sua rede de contatos. E o FBI ficou meio que impressionado com o que descobriu, entendeu? Então, Amber, você poderia me ajudar a ler, por favor? Ok, tudo bem. Muito bem. Então quero que você comece pelo topo. E é um pouco difícil de ler, mas tente o seu melhor. Ok. Jeffrey Epstein. Ele foi representado pelo advogado Dershowitz. Alan? Alan. É professor em Harvard. Ele é um dos homens mais poderosos da América, entendeu? Alan Dershowitz. Continue. CHS lembrou Dershowitz de dizer a Alex Acosta: Acosta, Enma, procurador do Distrito Sul da Flórida na época, que Epstein pertencia tanto aos Estados Unidos e a serviços de inteligência aliados. Certo. Então, em 2008, Epstein foi preso na Flórida por comportamento inadequado, ok? E Alan entra e diz: ei, você não pode prender esse cara porque ele trabalha para a inteligência. Na verdade, a verdade é que a inteligência trabalha para ele, entendeu? CHS compartilhou ligações telefônicas entre Dershowitz e Epstein, durante as quais ele fez anotações. Depois dessas ligações, o Mossad então ligava para o Dershowitz para fazer um debriefing. Epstein era próximo do ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, e foi treinado como espião sob sua orientação. Barak acreditava que Netanyahu era um criminoso. Arábia Saudita, Israel e os Emirados. Emirados Árabes estão aliados contra o Catar, Turquia, Irã e Síria. Ok, isso não tá certo. Então aqui diz que o Epstein trabalhou para o Mossad. Isso não é verdade, tá bom? Certo. Então você olha para a vida do Epstein. Ele, na verdade, começou a carreira dele em Dalton. Dalton é uma das escolas de elite mais prestigiadas dos Estados Unidos. É lá que estão todos os filhos das famílias mais poderosas, ricas e tradicionais, entendeu? Ele foi contratado como professor. Em seguida, ele foi trabalhar para a Bear Stearns, que é uma empresa financeira. E foi lá que ele aprendeu sobre finanças. Mas depois ele foi trabalhar para Doug Lise. Quem é Doug Lise? Doug Lise é um traficante de armas envolvido com Iron Contra. Portanto, ele é um dos maiores traficantes de armas do mundo. E então ele começou a trabalhar para Barak, que é o primeiro-ministro ou o ex-primeiro-ministro de Israel. Tudo bem? Então você pensa,
Todo mundo pensa, tá, é porque ele é ruim em tudo, e por isso ele era transferido de um lugar para outro, certo? Mas outra forma de dizer isso é, ele é um agente. E ele está sendo treinado para entender como o poder funciona. Por mentores. Faz sentido? Vamos supor que eu tenho uma grande empresa, certo? E eu sou presidente, meu filho vai herdar essa empresa. Como eu faço para treiná-lo para ser um bom chefe? Bem, eu faço ele trabalhar em diferentes departamentos da empresa. E coloco mentores para treiná-lo nesses diferentes departamentos, certo? Então, o que é Dalton? Dalton é educação, certo? O que é Bear Stearns? Finanças. O que é Dalglish? O crime, tráfico de armas. E quem é? Desculpa. Barack, ele é inteligência, certo? Faz sentido, pessoal? Ele está sendo treinado, orientado nos diferentes setores de poder do mundo. Tudo bem? Continua lendo. Masha Drukova, número de telefone, está baseada no Vale do Silício. Ela tem dirigido uma empresa chamada Day One Ventures, que supostamente é uma empresa de investimentos em estágio inicial. Ela costumava ser o principal contato do presidente russo Vladimir Putin no movimento juvenil russo. CHS e Drogova conversaram, mas Drogova não falou nada sobre tecnologia. Em vez disso, ela olhou para CHS e disse: "Você conhecia Epstein, não é?" Ela disse que Epstein era um homem maravilhoso. Certo, então Epstein tinha ligações com Vladimir Putin, ok. Muito bem, vamos ler a última sessão. Isso é o mais importante, ok? CHS aconselhou Shabad. Ok, Shabbat Lubavitch, a organização de que falamos. Sim, continue. O Shabad está fazendo tudo o que pode para cooptar a presidência de Trump. Shabad é basicamente o judaísmo sancionado pelo Estado. Putin usa essa plataforma para monitorar todos os oligarcas russos-judeus. No dia em que Trump foi eleito presidente, Ivanka Trump e Jared, Kushner. eles estavam reunidos bem junto ao local do túmulo sagrado do venerado Rabino Snerson. Então, lembrem-se, na aula passada, eu mostrei a vocês um vídeo de Netanyahu se aproximando de um rabino chamado Rabino Snerson e dizendo, você me daria sua bênção? E com certeza diz sim, eu vou. E por favor, apresse-se e faça com que o Messias venha, está bem? Então tá tudo interligado, ok? Netanyahu, Snerson, a família Trump, Putin. Tá tudo interligado por meio do Shabbat Lubavitch e de Jeffrey Epstein, ok? Continue. Quem era o rabino mais poderoso na rede Shabbat? Jared não revelou sua participação devido aos seus laços com o Estado russo, NFI. A CHS acreditava que isso era, e é, a verdadeira história da conivência russa. Kushner movimentou muito dinheiro de investimentos russos. O FBI deveria investigar as instituições de caridade da família Kushner para encontrar provas de corrupção e lavagem de dinheiro. Shabbat usa rotineiramente instituições de caridade para lavar dinheiro. Muito bem, é isso aí, pessoal, ok? É isso aí. O FBI realizou uma investigação. O que eles descobriram é que Jeffrey Epstein e Jared Kushner fazem parte dessa rede transnacional. Isso permite a cooperação de diferentes nações, incluindo a Rússia e os Estados Unidos. E todos eles estão ligados a essa outra organização religiosa transnacional chamada Shabbat Lubavitch. E o líder deles é o Rabino Snezin. É tudo uma grande rede, né? Certo? E vamos analisar isso? Certo, isto é um relatório secreto do governo. O que aconteceu foi que, quando os americanos entraram no Afeganistão, os britânicos também entraram. E o príncipe Andrew, irmão do rei, pediu ao governo britânico que investigasse oportunidades de investimento no Afeganistão. Então, este é o governo britânico. Portanto, tudo o que eles relatarem terá que ser confidencial. É basicamente segredo de Estado. E este relatório indica ao príncipe Andrew qual o melhor lugar para investir no Afeganistão. E o que faz o príncipe Andrew? Ele envia o e-mail diretamente para o Jeffrey Epstein. Ok? Você acha que esses caras trabalham para o governo, príncipe Andrew? Não.
Eles trabalham para Jeffrey Epstein, que trabalha para os Rothschild. Tudo bem? Muito bem. Isto é a Líbia. Tudo bem. Então, em fevereiro de 2011, isto é, julho de 2011, os Estados Unidos começam a bombardear a Líbia e parece que Gaddafi vai cair. E Jeffrey Epstein e seus amigos já estão discutindo como lucrar com isso, porque sabem que a Líbia tem muitos bens congelados em bancos americanos. Então, quando um novo governo assumir o poder, esse novo governo vai querer o dinheiro de volta, certo? E Jeff Epstein e seus amigos pensaram, vamos fazer isso para eles e receber uma comissão, certo? Você sabe ler. Entendido. Lembre-se que já existem 80 bilhões em fundos e ativos congelados internacionalmente, dos quais 32,4 bilhões estão nos Estados Unidos. e estima-se que o número real seja entre 3 e 4 vezes maior, considerando os ativos soberanos, roubados e desviados. Então, se conseguirmos identificar e recuperar de 5% a 10% desse dinheiro e receber de 10 a 25% como compensação, estamos falando de bilhões de dólares. Mas o verdadeiro prêmio é se conseguirmos nos tornar os caras de confiança deles. Porque eles planejam gastar pelo menos 100 bilhões de dólares no próximo ano para reconstruir o país e reaquecer a economia. Além disso, lembre-se, a Líbia é um país rico, assim como sua população. 1 milhão a menos que a cidade de Nova York. E possui a 9ª maior reserva de petróleo bruto e gás natural do planeta, e uma taxa de analfabetismo de quase 80%. Vocês entendem o que está acontecendo? Ok. Esses são parasitas. Eles analisam a geopolítica e pensam, como podemos tirar proveito dos eventos geopolíticos para maximizar nossos lucros? Tudo bem? E você pensa, ok, bom, Jeffrey Epstein se foi. Desculpe, tudo bem, sem problemas. Outro assunto que gostaria de discutir com vocês é o Bitcoin, ok? Isso está no artigo do Guardian, um artigo do Guardian que mostra que Jeffrey Epstein estava ajudando no desenvolvimento financeiro do Bitcoin. Tudo bem? Mas não só isso, quero mostrar-te esta imagem. Isso aconteceu em 2004 em Harvard, ok? Este é Larry Summers, presidente da Universidade de Harvard. Este é Steven Pinker, um dos acadêmicos mais famosos de Harvard. E esse cara é o Jeffrey Epstein, certo? Quem está pagando esse jantar? Provavelmente Jeffrey Epstein. E você fica pensando, o que está acontecendo aqui? E de novo, eu sempre falo isso para vocês. Vocês acham que a academia é sobre buscar a verdade, fazer pesquisa? Não, não é. É sobre proteger e justificar o status quo. É sobre fornecer uma rede para pessoas poderosas se encontrarem e trabalharem juntas, certo? E os arquivos de Jeffrey Epstein revelam isso, o quão corruptos são o meio acadêmico e a ciência. Tudo isso faz parte dessa enorme rede transnacional. Essa grande aliança entre ciência, crime e inteligência para extrair o máximo de valor possível do mundo, entendeu? Esses são parasitas. E você pensa, ok, que tal o Jared Kushner? Bom, o Jared Kushner tá fazendo a mesma coisa, pessoal, ok? Esse é Jared Kushner's site. Quem é esse cara? Vladimir Putin. O que eles estão fazendo? Estão discutindo a paz na Ucrânia. Porque o que Jared Kushner está dizendo a Putin é, escute, eu posso negociar, ok? Tô apenas especulando, ok? Não sei, tá bem? Mas imagino que ele seja um incorporador imobiliário, então ele está dizendo para Putin, ei, após a assinatura do Tratado de Paz entre a Ucrânia e a Rússia, a Ucrânia precisará ser reconstruída. Então você deve dar oportunidades para, sabe, ok? Certo. Então isso é a Rússia. Depois você vai para o Irã. Esse é Jared Kushner. Steve Rakoff e o ministro das Relações Exteriores de Oman. E antes do ataque contra o Irã acontecer, houve essas negociações de paz entre os iranianos. E Jared Kushner e Steve Woodcock que representam os americanos. Esse cara, Steve Woodcock, durante as negociações, foi à TV e disse que os iranianos estavam tentando enriquecer urânio enriquecido para armas, o mais rápido possível, entendeu? Então, o que Steve Woodcock está fazendo é sabotar as negociações de paz. Esses caras estão negociando com os iranianos não para criar um tratado de paz, mas para criar uma justificativa para a guerra. Tudo bem. Ah, e isto também é.
Esse é Jared Kushner. Puxa vida! Isso é. Esse é Jared Kushner. Este é Steve Witkoff e este é Benjamin Netanyahu. O que eles estão fazendo? Estão discutindo a paz em Gaza. Por quê? Porque depois que a paz for conquistada em Gaza, Steve Witkoff e seus clientes vão liderar uma equipe imobiliária para desenvolver Gaza e transformá-la nessas vilas de luxo, pessoal. Ok? É assim que o mundo funciona. Tudo bem? Mas, novamente, há um problema com o sistema. Tudo bem? Então, beleza. Bom, é assim que o mundo funciona. Agora, a pergunta é, ok, se é assim que o mundo funciona e Jared Epstein, Jared Kushner e outros são o verdadeiro poder do mundo e eles representam a elite, como a gente sabe disso? Porque os arquivos Epstein estão disponíveis no site do governo, certo? Por que é que você pode entrar no Departamento de Justiça e ver todas essas coisas? Bom, porque há um problema com esse sistema. E é o seguinte. Esse sistema é um parasita, certo? Então, eles estão extraindo o valor do Estado-nação. Aí outros membros da elite se perguntam, por que eles podem ser os parasitas, mas não a gente, né? Então, o que está acontecendo é uma guerra civil entre a elite, essas pessoas, e a contra-elite, pessoas que querem tomar o lugar e se tornar os parasitas, certo? E é por isso que estamos vendo esse conflito emergir agora nos Estados Unidos. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Beleza, então vamos discutir esse conflito civil, essa guerra civil, na próxima aula.